Olá pessoal, aqui é o professor Roberto Caú, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a uma aula em que vamos resolver uma questão do Enem de 2018, ok? Então vamos lá. Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos, com uma velocidade média de 6 km por hora. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias. A distância percorrida pela equipe Beta, a distância percorrida pela equipe Alfa e a distância percorrida pela equipe Gama, percorridas pelas 3 equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alfa, Beta e Gama estão aqui as alternativas. Olha só, pessoal, eu fiz algumas marcações aqui. A questão quer saber a ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alfa, Beta e Gama. E a questão está representando essas distâncias por distância percorrida pela equipe Beta, distância percorrida pela equipe Alfa e distância percorrida pela equipe Gama. Poxa, mas como é que eu vou descobrir essas distâncias? Olha as informações que eu tenho a respeito da equipe Alfa. Essa equipe realizou o percurso em 90 minutos a uma velocidade média de 6 km por hora. Então, da equipe Alfa eu conheço o tempo e a velocidade média. Da equipe Beta, eu também conheço o tempo de 90 minutos e conheço a velocidade média de 5 km por hora. E da equipe Gama, eu também conheço o tempo de 60 minutos e a velocidade média de 6,5 km por hora. Ora, eu preciso comparar as distâncias de cada equipe e de cada equipe eu conheço a velocidade média e o tempo do percurso. Para descobrir cada distância, eu precisaria conhecer essa fórmula da física aqui, ó. Velocidade média é igual à distância percorrida, que na física nós costumamos representar por ΔS, dividido pelo intervalo de tempo, que nós costumamos representar por ΔT. Só que a questão não está representando as distâncias percorridas por ΔS, a questão está representando pela letra D. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa fórmula da física mais adaptada às informações da questão. Então eu vou escrever aqui em cima o seguinte, ó, velocidade média é igual a, ao invés de representar a distância percorrida por ΔS, eu vou representar por D. E ao invés de representar o intervalo de tempo por ΔT, eu vou representar só por T. Então eu fiz uma pequena adaptação dessa fórmula aqui da física para que ela ficasse mais de acordo com o que está sendo pedido na questão. Poxa, Caú, o meu problema é o seguinte, eu me lembrar dessa fórmula aqui da física. Pessoal, uma dica para ajudar vocês nisso. Olha para as informações de velocidade média. Velocidade média é igual a 6 o quê? Presta atenção nessa unidade aqui. Quilômetro/hora. O que é esse quilômetro/hora? Isso quer dizer que para você descobrir a velocidade média, você está pegando quilômetro e está dividindo por hora. Ora, mas esses quilômetros são obtidos pela distância e essas horas são obtidas pelo tempo. Então, como é que se calcula a velocidade média? Pegando a distância e dividindo pelo tempo. Tá? Então, espero que essa dica ajude vocês a memorizar essa fórmula. Bom, mas como eu quero encontrar as distâncias, eu posso olhar para essa fórmula aqui e deixar a distância isolada. Então, eu quero me livrar desse t aqui. Para eu me livrar desse t, basta eu multiplicar ambos os membros por t. Então, olha só, no primeiro membro que tinha só a velocidade média, vai ficar essa velocidade média multiplicada pelo tempo. E no segundo membro eu vou ficar só com a distância, porque t dividido por t dá 1 e 1 vezes d dá d. Então, distância é igual ao tempo multiplicado pela velocidade média. Agora percebam o seguinte, como as velocidades médias aqui foram informadas em quilômetros por hora, isso quer dizer que as distâncias vão aparecer em quilômetros e os tempos têm que ser dados em horas. Ora, mas nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Então perceba que para passar de hora para minuto, basta você multiplicar por 60. E para passar de minuto para hora, basta você dividir por 60. Então vamos lá, eu quero calcular a distância percorrida pela equipe Alfa. Ora, distância, basta eu pegar o tempo e multiplicar pela velocidade média. Então a distância percorrida pela equipe Alfa vai ser igual a... Então eu vou pegar o tempo que a equipe Alfa utilizou. Olha só, foram 90 minutos, só que eu tenho que colocar isso em hora.
Então eu vou pegar esses 90 e vou dividir por 60. Então o tempo da equipe alfa é de 90 dividido por 60. E vou multiplicar pela velocidade média da equipe alfa, que foi de 6 km por hora. Então eu vou multiplicar por 6. Aqui eu posso cancelar esse zero com esse, porque eu estou dividindo numerador e denominador por 10. E eu posso agora, já que eu tenho um 6 no numerador e um 6 no denominador, dividir numerador e denominador por 6. 6 dividido por 6 dá 1, 6 dividido por 6 dá 1. Então em cima só sobrou 9 vezes 1, que é 9, e embaixo só sobrou 1. Eu não preciso representar denominador 1. E nós já sabíamos que essa distância apareceria em quilômetros. Então a equipe alfa percorreu 9 km. Vamos usar então novamente essa mesma fórmula para calcular a distância percorrida pela equipe beta. Distância percorrida pela equipe beta é igual a... É só eu pegar o tempo e multiplicar pela velocidade. O tempo tem que estar em horas e a velocidade tem que estar em quilômetros por hora. E aí nós vamos achar a distância em quilômetros. Então vamos lá, equipe beta. O tempo foi de 90 minutos. Eu tenho que passar para hora, então eu vou pegar 90 e vou dividir por 60. E a velocidade média da equipe beta foi de 5 km por hora. Então eu vou botar a velocidade igual a 5. Vamos fazer as contas aqui. Eu posso começar cortando esse zero com esse. Estou dividindo numerador e denominador por 10. E como eu tenho 9 no numerador e 6 no denominador, eu posso simplificar numerador e denominador por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então no numerador eu tenho 3 vezes 5, que é 15. E no denominador eu tenho 2. 15 dividido por 2 dá 7,5. E nós já sabíamos que essa distância apareceria em quilômetros. E finalmente vamos usar mais uma vez essa fórmula para calcular a distância percorrida pela equipe gama, que eu vou obter pegando o tempo, que tem que ser dado em horas, e multiplicando pela velocidade média, que vai ser dada em quilômetros por hora. O tempo foi de 60 minutos, mas como eu tenho que colocar em hora, eu vou pegar esse 60 e dividir por 60, que vai dar 1 hora. E eu vou multiplicar esse valor pela velocidade média da equipe gama, que foi de 6,5 km por hora. Então a distância percorrida pela equipe gama vai ser 1 vezes 6,5, que dá 6,5. E nós já sabemos que a distância vai aparecer em quilômetros. Então a equipe alfa percorreu 9 km, a equipe beta percorreu 7,5 km e a equipe gama percorreu 6,5 km. Como eu quero comparar essas distâncias, perceba que a distância percorrida pela equipe gama é menor que a distância percorrida pela equipe beta, que é menor que a distância percorrida pela equipe alfa. Então a alternativa correta é a letra A. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, peço que deixe o seu like e convido você a se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.